Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje estamos aqui para o 6º episódio da série mostrando os meus resumos do meu 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá começar. Antes da gente começar, eu queria, na verdade, comentar uma coisa com vocês. Vocês vão ver que as minhas mãos estão com cores diferentes. Uma tá mais bronzeada do que a outra. Isso é porque eu tava estudando no sol, e aí eu acabei esquecendo de passar protetor solar nesse braço. Então, ele acabou ficando bem mais bronzeado do que esse. Só queria tirar isso do caminho para vocês não me perguntarem também. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o calendário. Eu atrasei um pouco na hora de postar os vídeos, né? E gravar os vídeos, porque a gente já está na semana 8. E agora eu vou falar sobre a semana 6, que foi essa daqui. Nessa semana, que é do dia 26 até o dia 30 de abril, eu tinha uma prova de transferência de calor. Mas essa prova foi adiada para a semana seguinte, porque o professor teve um problema pessoal na semana anterior, e aí não conseguiu dar a última aula antes da prova. Então, acabei não tendo a prova no dia 26, eu tive só aula, e no dia 28 eu nem tive aula, porque ele estava numa banca de, acho que mestrado ou doutorado, enfim, ele estava avaliando, e aí não podia dar aula pra gente. Então, estamos aqui nessa semana, do dia 26 ao dia 30, vou começar mostrando pra vocês o meu caderno de metodologia da pesquisa, que é a única matéria, assim, digamos, de humanas que eu tô fazendo hoje, nesse semestre. Então, nessa semana do dia 26, eu tive aula no dia 28. E essa aula foi sobre tema, problema e delimitação. Eu acho que eu tinha comentado isso no último vídeo também, que eu adiantei essa parte aqui do estudo, porque eu tava com mais tempo. E aí eu sabia que na semana seguinte eu não ia ter tanto tempo. Então foi só esse pedacinho aqui. A gente também teve que alterar, né, nossa proposta de projeto que a gente tinha feito no início do semestre. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu acabei fazendo muito antes, porque eu tava com mais tempo e eu queria adiantar logo. Aí na aula de fontes alternativas, a gente não teve aula, na verdade, porque foi feriado no dia 30, então não tivemos aula. Agora sobre elementos de máquina, a gente teve 2 aulas e eu vou colocar aqui para vocês sobre o que foi. É uma matéria que é bem interessante, mas que não é tão fácil assim, tá? Para mim, elementos de máquina não tá sendo nem um pouco fácil, mas enfim, tá aqui. Foi a primeira aula dessa semana foi sobre critérios de falha para a parte de fadiga. Então essa parte aqui deu para entender bem. Porque ela é um pouco independente das outras, digamos assim. Você pode ir adicionando as aulas de maneira independente. Então ele fez também um exemplo que ajudou bastante. E aí no final a gente continuou com um exemplo que a gente começou lá no início do semestre, que era sobre um eixo. Então ele fez o cálculo de fadiga para esse eixo, o que também ajudou a entender. E aí, na aula seguinte, a gente fez uma análise de deflexões, que foi mais complicadinho do que a parte de fadiga para mim, porque essa aula em si, sozinha, ela não faz muito sentido, porque ela tem umas fórmulas jogadas, mas você não vê exatamente como é feita a aplicação. Mesmo com a avaliação para o eixo de entrada do redutor, que era o que a gente estava fazendo, né? Você acaba não vendo muito bem qual é a aplicação disso. Eu só fui entender essa parte aqui na aula seguinte, que foi sobre eixos e árvores. E mesmo assim eu ainda não entendi completamente. Eu tenho que fazer alguns exercícios, provas antigas, para realmente pegar o conceito e ver como ele é aplicado, fazer o passo a passo, né? Também teve uma parte de reforços que a gente viu. Ficou bem bonitinha essa parte aqui, eu gostei bastante. Mas, sinceramente, eu acho que é uma parte que eu não vou usar na prova. Porque isso aqui é um cálculo que às vezes pode ser opcional. Isso aqui teria sido interessante para a primeira prova, para fazer a nossa proposta construtiva. Mas a gente não tinha aprendido sobre isso ainda, então, assim, não ajudou nada. Então foi isso para elementos de máquina, foram 2 aulas, uma sobre fadiga e uma sobre deflexões. E agora eu vou mostrar para vocês as outras aulas. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a usinagem, como de hábito. Então vou mostrar aqui para vocês o que a gente viu nessa 6ª semana em usinagem. Foi pouquinha coisa, a gente não avançou muito na matéria não. No dia 27, que foi terça-feira, a gente viu só isso aqui, que era uma continuação do que a gente já tinha dado anteriormente. Era sobre o tempo de fabricação e também tempo de vida útil de uma ferramenta. Velocidade
de otimização e também a gente entrou na parte de custo de fabricação na aula seguinte, que foi de quinta-feira. Então a gente fez toda a análise de custo, como é que é feita a equação do custo, né, para uma dada ferramenta, como é que a gente minimiza ou maximiza esse custo. Assim, não é interessante, é claro, maximizar o custo, só é interessante minimizar. Então ele fez uma coisa bem legal, que foi separar as parcelas da equação segundo as cores, para ver no que elas dependiam, né, se era velocidade ou então o inverso da velocidade. Então isso ajudou bastante, deu para criar esse gráfico aqui para conseguir analisar mais facilmente o que era cada parcela. E foi basicamente isso, foi só custo e também tempo de fabricação. A gente não avançou mais do que isso, não. E vocês vão ver aqui, isso já é um spoiler da semana que vem, que a gente continua nesse tópico um pouco mais. Agora sobre transferência de calor. Como eu disse para vocês, para transferência de calor, a gente não teve aula, a gente só teve uma aula essa semana, porque ele estava numa banca na quarta-feira. Então, nessa aula, que foi a aula do dia 26, eu acho, foi a aula do dia 26, a gente finalizou aqui essa parte que era sobre condução transiente. Então, foi essa parte aqui para finalizar. E eu queria ter completado aqui com alguma outra coisa que eu já não me lembro mais o que era, então deixei esse espaço em branco. Eu deveria ter escrito alguma coisa de lápis para me lembrar o que eu queria completar aqui, mas enfim, foi só isso. E aí depois a gente entrou na parte de condução de calor permanente, que também poderia ter caído na prova. Eu não tenho certeza se caiu na prova ou não, mas semana que vem eu falo para vocês. E a gente entrou só na parte de resistência térmica, que é a parte mais simples assim da condução de calor permanente. Então a gente viu para uma placa plana, a gente viu também para um cilindro oco e para uma esfera oca, quais eram as equações não só da resistência térmica, mas também da condução do calor, e a gente viu o fluxo de calor também. E aí, depois disso, a gente só foi ter aula na semana seguinte, né, na quarta-feira, porque na segunda a gente teve prova. E eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó, que eu fiz durante a semana e também durante o final de semana. Para as matérias, eu gosto muito de fazer resumo. Como vocês podem ver, eu tenho várias anotações, gosto de fazer resumos, mas a parte mais importante é fazer os exercícios. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que eu me preparei para a prova. Eu fiz um micro resumo, isso aqui é o resumo do resumo do resumo, sobre como resolver problemas de regime transiente para transferência de calor. Então, esse foi o micro resumo com passo a passo do que você tem que fazer. E aqui eu também tinha feito esse micro resumo inicial, mais detalhado do que esse aqui. Então, eu tinha esses dois. E aí, depois disso, eu passei para a parte de fazer os exercícios. Então, o professor tinha passado 21 exercícios recomendados de um livro chamado Encropera, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a versão mais nova dele, tá? Mas o professor tem a versão antiga, que é a 5ª edição. Então, ele passou pra gente também. Esse livro aqui, ele fala da matéria de um jeito um pouco mais específico e eu gosto muito de como ele faz isso. Eu tenho outro livro, que é o livro do Sengel, que é mais colorido, é mais bonitinho, mas esse aqui, ele é muito bom porque ele tem muitos exercícios. O Sengel também tem, mas esse aqui é mais usado, assim, e vai ser usado também pelo professor de transferência de calor 2, que é no semestre que vem. Então, eu acabei comprando esse, ele é muito bom. E eu não lembro exatamente quanto custou, mas acho que foi R$150, se eu não me engano. Enfim, tenho aqui então os exercícios recomendados, e aí eu fui fazendo eles nessas folhinhas A5 brancas, e vocês vão ver que eu fiz muito exercício, muito exercício mesmo, para entender a matéria, para entender o passo a passo, para entender a aplicação das fórmulas, e isso é a parte de fato mais importante, porque se você não fizer isso, você só vai ter a teoria na sua cabeça, mas você não vai saber como aplicar na hora de fazer as questões. Então isso aqui é essencial, tá? Principalmente para matérias de exatas, o que vai te salvar, o que vai te ajudar a fazer exercícios e provas antigas também. Resumo é legal, resumo é bom, mas ele não vai te salvar na hora de fazer as provas, tá? E aí eu fiz então todos os exercícios, menos dos últimos dois, porque eles eram parecidos com os outros. Então já sabia qual era o passo a passo deles e eu não precisei terminar.
Eu estudei muito durante o final de semana e isso me ajudou demais. Enfim, é isso. Eu só queria mostrar pra vocês que eu também faço vários exercícios para me preparar para as provas, para vocês não ficarem com a impressão de que é só resumo, resumo e resumo. E aí agora eu vou passar para a matéria de máquinas térmicas, que é uma das minhas matérias favoritas agora, porque o professor é muito bom, a matéria é super interessante e eu tô conseguindo me dar bem nessa matéria também. Que nem transferência de calor, mas eu vou falar mais sobre a prova na semana que vem, porque teoricamente foi na 7ª semana e não na 6ª. E aí eu vou pegar aqui a matéria que foi do dia 27 do dia 29. A gente acabou toda a parte de motores, então, seguindo o programa aqui, a gente tinha motores a combustão interna e depois turbinas a gás. Eu tinha falado, acho que na semana passada, que a gente entrou nessa parte de turbinas a gás e a gente deu uma introduçãozinha aqui. E aí, no dia 27, a gente começou uma revisão de termodinâmica para um processo. Então, esse professor tem todo o cuidado de fazer uma pequena revisão antes de entrar no assunto de turbinas, para a gente ter os conceitos bem claros na nossa cabeça. E aí, no dia 27, a gente também começou os ciclos de turbina a gás. Então, a gente começou com o ciclo padrão Aard-Brayton. Então, ele sempre dá o desenho do ciclo, né? Ele geralmente faz uns desenhos no tablet, se eu não me engano. E aí, é muito bom porque é mais fácil de acompanhar. Ele tem um caderno todo bonitinho no tablet dele. Ele vai mostrando as contas, vai explicando. Então, ele é bem metódico e dá pra seguir muito bem na aula. E aí você começa a entender de fato o que está acontecendo. E aí foi basicamente isso para o primeiro dia, né, para terça-feira. E aí no dia 29 a gente continuou no ciclo de Brayton, porque tem bastante coisa. A gente fez umas análises de gráfico também sobre as razões ótimas de pressão. E aí depois a gente passou para um exemplo. Então exemplos são muito, muito bons na engenharia, porque a gente entende como são aplicadas as fórmulas e a gente consegue ter uma ideia melhor da física por trás do que está acontecendo. E da matemática também. Então é muito bom quando tem exemplo, porque a gente começa a entender de fato o que acontece. Então foi basicamente isso para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa semana, se eu não me engano, não tinha acontecido nada demais sem ser isso. Eu vou dar uma olhada aqui no meu planner. Na verdade, tinha acontecido só uma coisa, que eu continuei o processo seletivo que eu estava fazendo para o estágio numa grande empresa, só que, enfim, ainda não tive nenhuma resposta dessa empresa e foi uma entrevista um pouco estranha, porque na verdade não foi uma entrevista, a gente teve que gravar um vídeo respondendo algumas perguntas. Enfim, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Um beijão e até mais!